Eu reconheço a minha imperfeição, mas cabe a cada um saber como se porta. Um homem nobre, quando se coloca aqui, como foi falado, a gente se surpreende. Cito Gandhi, né? Que sem derramar o sangue de ninguém, a não ser o dele próprio, se libertou, ou fez o que o país, a Índia e até o Paquistão, se libertar das garras dos grilhões britânicos. Uma pessoa de extrema simplicidade e humildade. Ele tecia a sua própria roupa. E se formos pensar, para que serve a roupa? É para cobrir a nossa nudez, por uma questão moral, dentro do critério social, e para nos preservar talvez da friagem. Então a gente precisa de tanta roupa que não tem no armário. Para que serve um calçado, se não para proteger os pés ao caminhar? E precisamos de 20 pares de sapatos. De novo, estou falando para mim. Ou seja, nós cometemos exageros de toda ordem pelo apego que a gente tem. Para que precisa ter uma camisa de cada cor, uma calça de cada cor, uma cueca, eu não vou falar, mas também uma cueca de cada cor. Então assim, para que a gente precisa de tanta coisa? De novo, é dentro da ironia. Nós estamos aqui num processo escolástico, num processo de aprendizado, num estágio da vida terrena. Então é natural que passemos por isso. Mas essa exposição é para chamar a atenção mesmo e para fazer com que a gente se questione dos nossos hábitos e das mudanças que nós podemos fazer em nós. O conhece-te a ti mesmo, que alguns se reputam ao Espiritismo, não é o Espiritismo, nem é de Sócrates, já estava lá no oráculo de Delfos, quando ele lá chegou e foi verificar. Então conhece-te a ti mesmo, como é que nós somos? Vamos fazer um trabalho de introspecção, de olhar para dentro, de saber quem nós somos, o que nós temos que valorizar de fato, dentro do aprendizado que a gente vem aqui, ouve o Evangelho, estamos estudando, vários de vocês estão nos estudos, estamos num caminho, mas como é que nós estamos praticando isso? De novo, nós estamos presos a conceitos, presos a amarras, presos a imposições sociais que nós mesmos nos colocamos, porque ninguém coloca um revólver na nossa cabeça e fala, tu vai ter que ter tantas coisas, tu vai ter que trabalhar 20 horas por dia para obter isso. Até porque muitos de nós passamos por situações bastante desagradáveis por trabalhar excessivamente. Por isso lá, buscar o equilíbrio entre a questão da materialidade e a questão espiritual. Não há nada, reforço, contra o trabalho, pelo contrário. Tenho hoje 58 anos, sei que não parece, mas tenho 58 anos, mas comecei a trabalhar aos 14. Não teve problema nenhum com isso. E não há problema nenhum com isso. Tem pessoas que começam muito antes, talvez alguns de vocês tenham começado antes ainda, e não há nenhum problema com isso, pelo contrário. Mas o equilíbrio é necessário. E falo por experiência própria. Já passei por situações de doença neurológica por conta do excesso de trabalho, mas não o excesso de trabalho físico, mas o excesso de trabalho mental, e de não cuidar da questão espiritual, desse tempo necessário para que a gente reflita o que é que nós estamos fazendo com a nossa vida. A busca pura e simplesmente da matéria pela matéria, do ter pelo ter, nos degrada muito mais rapidamente a parte física e orgânica que somos. Então esse equilíbrio, gente, é necessário que façamos, que nos libertemos um pouco. Não é para ninguém chegar amanhã e pedir as contas, pelo amor de Deus. Ela falou um louco lá que podia parar de trabalhar, que Deus ia prover. Não é assim, gente, a fé é necessária, mas continuem trabalhando quem está trabalhando, e quem não tiver, procure emprego. Paulo de Tarso, na carta aos Gálatas. Os Gálatas eram uma mistura de povos na Galácia, onde hoje a Turquia.
Paulo de Tarso, como a gente sabe, um dos principais apóstolos e disseminadores do cristianismo. Ele escrevia cartas porque ele passava para fazer a catequização ou pregar o cristianismo por onde passava, a palavra de Jesus por onde passava, e tinha que viajar para ir para outros lugares. Existiam discórdias naqueles lugares onde ele passava, deixava ali a sua igreja, né, os seus ensinamentos, saía e ia para os outros lugares, e invariavelmente chegava um emissário daquela região, dizendo que lá estava uma bagunça danada. Esse caso, por exemplo, na Galácia, os judeus e neos-cristãos ali estavam um povo misturado, então estava uma bagunça danada, porque os judeus, como eles não creem em Jesus como sendo o Messias, estão ainda aguardando o seu próprio Messias, então o que eles queriam fazer? Desmoralizar Paulo de Tarso, porque lá atrás, enquanto ele era Saulo, antes de se converter ao cristianismo, ele era judeu também, então tinham bronca dele e queriam desmoralizá-lo. Então estavam pegando aqueles que ele havia catequizado e tentando fazer com que esse povo todo mudasse e pregasse o judaísmo ou os princípios mosaicos ainda, ou seja, ler simplesmente as leis mosaicas e os costumes judaicos sem que pregasse efetivamente na prática.